Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao universo do mundo masculino, o mundo real de nós, homens. Meu nome é Thiago Belela Santos, eu sou urologista e atuo na área da andrologia, ou seja, eu cuido de você, ô Maiada. Sou seu parceiro, ajudo na hora que você mais precisa. Muito bem, meu amigo, hoje nós vamos falar de um assunto que com certeza há milênios passa na cabeça minha, sua e de qualquer de nós, homens, que é a respeito de o tamanho define se você é o transão bom de cama ou não. O que a ciência nos fala, qual o tamanho real, como que eu meço de maneira real o Malaquias e como que eu posso usar ele a meu favor. É isso que nós vamos falar hoje. Então, sempre tem aquele seu amigo, né, que fala que o dele é 18 mole, que quando ele vai tentar levantar o bicho, ele tem um AVC isquêmico, porque falta sangue na cabeça para descer e ajudar a levantar, que quando bota para fora, diz ele que bebe água no vaso, dentre outras coisas, mas é tudo conversa, meu amigo. No consultório é a hora que o cara fala, Thiago, eu tenho vergonha de tirar a roupa, eu fico sem graça quando acaba a farra, o bichinho tá ali, ó, volta ao tamanho habitual, ele tem vergonha de usar uma sunga, de ir na praia, no futevôlei, dentre outras coisas, trazendo muita insegurança e às vezes o cara falha na hora por conta de estar inseguro com o tamanho do seu Malaquias. Então, hoje nós vamos trazer ciência e realidade para esse mundo de fantasia daquele homem que se diz ser homem com H maiúsculo, que nunca falhou, que o dele ali tem sei lá quantos centímetros. Todas as vezes que eu falo que eu sou urologista, que eu ajudo vocês na parte da estética, aí vem um amigo brincar, Thiago, não tem como diminuir, não? Então é tudo conversa. Mas, bem, trazendo um pouco aqui da ciência para nós. O que será que elas, mulheres, a sua parceira aqui, fala a respeito do tamanho, o que é de fato bom para elas? Não o que a gente vê em filme pornô, tá? Ali não serve como parâmetro, eu já disse algumas outras vezes ali, aquilo, meu amigo, é igual um cinema. É tudo armado, inclusive o cara que está ali 1 hora, 2, 3, às vezes ele usa um aditivo, uma injeção lá na pistola, enfim, realizou um preenchimento, dentre outras coisas, então você não deve se comparar com aquilo, até porque isso pode afetar muito o seu psicológico, você falhar na hora H. Mas, trazendo alguns dados, eles fizeram um estudo com mais de 52 mil casais héteros, tá? A gente tem poucos estudos nos casais homossexuais, ainda isso é uma falha, tá? Mas nos casais héteros, 52 mil casais. E perguntaram para a parceira e para o homem. E aí, você, parceira, tá satisfeita com o tamanho do Malaquias do seu parceiro? E perguntou para o homem também, se caso para ele estava tranquilo. E aí, o que você acha que foi a resposta? Pois bem, o que a gente fala e vê, 85% das mulheres estavam, ó, satisfeita com o parceiro. Mas, dentre isso, os homens, apenas 45% deles estavam satisfeitos com seu Malaquias. A gente, às vezes, fantasia muito ou acha que o nosso desempenho está ruim, porque a gente tem, ó, o salário encurtado. Mas será? A gente viu aqui, as mulheres, a grande maioria, estavam satisfeitas com o tamanho. E, na verdade, tem outras coisas que interferiam ou que, para ela, poderiam ser um motivo para trazer um prazer maior, tá? A gente falando um pouquinho mais de dados, né, números aqui, 91% de nós homens, mesmo tendo o Malaquias de um tamanho normal, a gente ainda está se queixando, a gente está preocupado em querer aumentar. Mas o que é de fato um tamanho real do pênis? A primeira coisa, meu amigo, é você saber, ó, como medir o dito cujo. Muita gente tem fantasias ou não sabe como medir de forma real, né, e quais são os dados. É lógico que assim, a gente não pode se prender a 0,3 centímetros e tal, e algo. Quem de vocês, homens, ali, com certeza já não esteve no banheiro com a régua, uma fita medindo e olha o que você olhou na internet, isso gera mais angústia, mais desinformação do que ajudar você. Então, vamos lá. Dados, hein?
Igual eu falei, 90% de nós homens aqui temos malaquias de um tamanho normal. E o que é o normal, então, tá? É em torno de entre 10 a 16 centímetros, uma margem aí, né, enorme, que está dentro de um padrão de normalidade. Então, em torno de 13,2 é uma média, tá? De um pênis ereto esticado. Mas primeiro você precisa aprender a medir. Eu recebo muito no consultório o gordinho, né, tá ali acima do peso, dentre outros fatores que interferem na obesidade, que a gente já falou. Ele tem índice hormonal mais baixo, com isso interfere na libido, dentre outras coisas, eu sempre falo aqui, mas ele também vem e fala, Tiago, meu Malaquias é pequeno. Será? O que a gente vê, e eu canso de falar aqui para vocês, é que a gordura encobre, embute boa parte do pênis que está escondido ali atrás da pele. Então, na hora que nós formos medir um Malaquias, você precisa empurrar essa parte da gordura, porque ela está encobrindo boa parte do pênis que está na parte interna. E esse é o verdadeiro tamanho do seu Malaquias. A gente tem um osso aqui que é o pubis, então eu empurro essa gordura até o pubis e é dali que eu meço o tamanho dele ereto ou esticado. Então, em torno entre 10 a 16 centímetros. E o calibre, né? A grossura. Aí também eu já vou trazer um dado importante. Fizeram também um outro estudo aqui com casais héteros, novamente, e mostraram até várias fotos para as mulheres de vários Malaquias diferentes, de tamanho, forma, aspecto, e perguntaram o que mais te satisfaz na hora H. E foi unânime que basta você ter um dentro de uma média, mas que com o calibre maior. Por quê? Isso já anatomicamente falando vai dar mais prazer para elas. E se nós pensarmos aqui nos casais homossexuais aqui também, na prática anal, isso também é favorável. Outra coisa importante é deixar a mata do Malaquias aparado. É, minha amiga, além de ser higiênico, ninguém merece ficar ali cuspindo bombril. Então, muito bem, um dado importante aqui para vocês. Então, a maioria delas escolheu um Malaquias dentro de uma média, mas que tenha um calibre maior. E o que seria também o calibre, a grossura dele em termos normais, tá? Em torno aqui de 10 a 13 centímetros em média, tá? Então, assim, ficando ali em torno de 9,5 ereto, tá? E entre 6 a 11 quando tá flácido. Meu amigo, é raridade no consultório a gente atender. Eu, Tiago, nem lembro a última vez que eu atendi um paciente que tem realmente um micropênis, que o cara fala que tem só como esses dias um vídeo que saiu um sinarzinho ali na sunga. É muito raro. Micropênis, na verdade, é aquele paciente que, mesmo com Malaquias ereto, o pênis não chega nem a 7 centímetros. Nesse caso, a gente tem que fazer um trabalho para quê? Para a gente ajudar de forma cirúrgica a você ter uma vida normal. Combinado? Então tá. A primeira coisa que eu estava ensinando aqui é o como medir. Então, lembrando, você precisa empurrar a gordura para ter o tamanho real. Por que eu falo isso, tá? Já me perguntaram uma vez, Tiago, tem como aumentar a pistola de forma natural? Eu falo, tem. Sabe como? Basta emagrecer, meu amigo. Você emagrece, a manjuba, ó, aparece. É simples assim. Então, o fato de você perder a capinha da picanha, a sua manjuba aparece mais. Então, se você está, às vezes, preocupado com outras coisas, mas não se cuida, e você está com sobrepeso, o hormonal com certeza já está alterado, o desempenho na hora H não é mais o mesmo e ainda assim está escondendo a sua manjuba. Então, a saúde aqui, além de todos os fatores, ajuda você a
performar muito melhor. Muito bem. Agora, mas, Thiago, na minha família lá, o meu irmão, eu tenho às vezes um irmão gêmeo, até pai, parente, amigo, primo, e aí o meu é maior ou menor, o que pode ter interferido no meu desenvolvimento aí na minha vida, né? Então, como que o Malaquias desenvolve? Como que ele vai desenvolver esse período todo? A partir dos 9 anos de idade, ele começa a ter um desenvolvimento. Entre os 12 e 16 é o nosso pico. E me pergunto, Thiago, até qual idade ele pode crescer? Até os nossos mais ou menos 21 anos de idade. Esse é um prazo onde ele vai desenvolver. Então, às vezes, se caso muito adolescente que preocupa com o tamanho ou algo assim, às vezes você ainda está na curva. E quais os fatores que interferem? Questões hormonais e questões genéticas, sim. Então, se caso você pensa ou algo que tem assim, que está fora do padrão, não se compara com a internet. Venha até nós para a gente te trazer a realidade, porque muitos de seus amigos lá que falam, não, que o meu é isso, ou você olha que às vezes está de um tamanho maior, pode ser que você ainda não atingiu o pico. Então, primeira coisa, a partir ali dos 9 anos, pico entre 12 ali a 16, crescendo até os 21. Muito bem. No Brasil, para você ter ideia, né, um tamanho médio aqui nosso é em torno de 10 até 17. Então, é uma margem que não foge daquele mundial que a gente falou entre 10 a 16, então em torno de 13 centímetros é um padrão médio em ereção já. Combinado? Então, mais um ponto importante. Será que só vale eu ter uma manjuba grande e isso é sempre bom? Meu amigo, nem sempre, ó. Isso aqui, ó, que eu tô mostrando, pode acontecer durante uma sentada. Já ouviu falar na fratura de pênis? Deus me livre. Só de pensar dói. O que acontece? O cara tá ali em ereção, erra o buraco e aí a coisa, ó, rompe. Uma túnica interna que chama túnica albugínea. Extravasa sangue. Ele parece igual uma berinjela roxa. Na hora o pênis murcha, é um desespero. Muitas das vezes o cabra tá às vezes pulando a cerca, a dia vinha até nós e quando vem já é tarde demais, porque isso se não corrigir na hora, tem risco de você nunca mais ter uma ereção. É desespero. Por que eu estou dizendo isso? Então, às vezes, um Malaquias de um tamanho, sim, né, fora do padrão e grande, mas fino, ele tem uma instabilidade, então ele não aguenta, às vezes, uma sentada pesada. E às vezes o cara, mais ou menos dentro de uma média, já tem um padrão melhor. Então, nós fazemos, às vezes, o preenchimento até mesmo naquele homem que tem um pênis de um tamanho maior, mas que tem todo o calibre mais fino. Então, cada um tem que ser analisado de uma maneira certeira. O mais importante é você entender que tudo isso que nós estamos falando, eu vou desenvolver ainda mais, não define se cada você é o transão ou não. Outro dado aqui importante, né? A gente sempre fica pensando que, mas a minha parceira, uma menina que eu já saí e tal, ela já teve diversos outros parceiros, ali é um buraco sem fundo. Como que eu vou dar prazer? Primeira coisa, meu amigo, até mesmo a Anitta, o canal vaginal, ele tem uma média de padrão, não é uma luz que você olha ali eterna, sem ter um fundo. A gente tem o útero que está ali logo atrás. Em média, um canal vaginal tem em torno de 10 centímetros, ou seja, todos nós, eu, você e você, temos o pênis dentro de uma média desses 10 a 16,
que satisfaz muito bem a nossa parceira. Agora, você sabe usar? Sabe o que a sua parceira gosta, sente prazer? Enfim, isso sim é importante. Mas o que eu estava dizendo, um canal vaginal tem entre 10 e quando está ali na excitação em si, até uns 14 centímetros. Agora, um pênis de um calibre maior, ele vai sim roçar mais pontos da circunferência do canal, trazendo mais prazer para a parceria. Eu tenho aqui, né, um paciente que virou um amigo aí já, fez o preenchimento e ele falou, Tiago, eu já tinha contado que ia fazer, mas não falei a época. Fez, ficou aquele período em jejum, que a gente orienta uma semana em off, e depois botou uma Malaquias para testar a máquina. Ah, minha amiga, ele falou, Tiago, é impagável ver a cara da minha parceira meio que sem entender o que estava acontecendo, mas notando que estava tendo mais prazer, que a coisa estava roçando mais. Então, isso a gente vê na prática com os casais, que ajuda e melhora essa parte de trazer um algo a mais na relação. Então, às vezes, muitos me perguntam, né? Ah, o preenchimento, Thiago, melhora a performance? A gente vai falar, inclusive, disso aqui. Eu posso te dizer que sim, a depender se caso tem indicação para você. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, se um canal vaginal, meu amigo, meu parceiro, tem entre 10 e 14 e você tem um pênis de um tamanho normal, por que você não está fazendo a sua parceira chegar no ápice? Aí entram outros fatores importantes aqui, meu amigo. Como eu disse, é muito melhor uma pitula do que uma bique, porque isso dá mais prazer. Agora, você sabe manusear clitóris? Você sabe onde que é, a maneira que ela gosta? Você sabe fazer um bom oral, uma massagem, conduzir o ato? Já teve também estudo perguntando para as mulheres o que define uma boa noite de cama e prazer. E não foi o tamanho, o padrão A. Até porque, como eu disse, nós todos aqui, 90%, temos dentro de uma média e para elas também. Mas o como você conduz o jantar ou encontro, a conversa, um beijo, a massagem, o oral, tudo isso é o que define uma boa noite de cama. Então, ao invés de você estar aí preocupado, às vezes, só com o tamanho do Malaquias, é muito importante você, às vezes, investir o porquê não num curso de massagem, porquê não em entender um pouco mais sobre uma massagem tântrica ou algo assim, ou trazer elementos, um brinquedo ou algo para um momento do ato, ou o mínimo, perguntar e entender o que a sua parceira gosta. Porque às vezes o cara já não gosta, tapa na cara, já aquilo, mas ela gosta? Não sei. Então, você entender o que dá prazer para a parceria é o que vai definir se cada você é o transão ou não. Combinado? Muito bem. Agora, tem alguns fatores que podem ajudar você na hora do ato aí também. Porque a gente precisa entender aonde o nosso pé cabe em qual chinelo. Então, tem algumas posições, algumas parceiras aí que pode ter, às vezes, ali o canal um pouco mais ou menos dilatado, ou de que às vezes a abertura em si não é tão compacta, e tem algumas posições sexuais que podem trazer mais ou menos prazer. Aí cabe você ir descobrindo isso durante o ato e usar isso a seu favor. É o que eu sempre falo. Você tem que entrar para o jogo no melhor dos momentos. Um gramado em que você já conhece, entrar confiante, entrar já sabendo conduzir. E o que eu falo aqui de confiante é nisso que a gente também, com a bioplastia, consegue ajudar você. Ou por isso que, sim, a gente aumentar o Malaquias,
trazendo uma melhor autoestima, confiança na hora do ato, você manda relaxamento para o pênis, que é o que a gente falou no episódio passado, e você, com isso, tem uma ereção mais plena. O bicho tá, ó, madeira rígida, parecendo que tá estalando. Sim, é isso de que a gente quer. Mas, afinal de contas, Thiago, você tá falando em aumento peniano e tudo, mas o que existe de fato sobre aumento peniano? Então, papel e caneta na mão, porque você vai ver que muito do que você vê na internet é mito. Mas, afinal de contas, então, o que existe de fato no mundo real, não no mundo da fantasia do Matrix, para aumento peniano para nós? Então, esqueça quase tudo de que você olha na internet, que você às vezes começa a pesquisar e recebe de diversas coisas lá, mas o que de fato existe? Primeira coisa, faloplastia, de que você com certeza já escutou, já pesquisou. O que é a mesma coisa de bioplastia, de que é o aumento peniano com ácido hialurônico? Não. Então, vamos lá. Faloplastia é um procedimento cirúrgico, tá? Centro cirúrgico. A gente usa, às vezes, retalho de tecido de outros locais para nós tentarmos reconstruir um pênis que teve um trauma, que perdeu um pedaço, que tem alguma doença, que teve algum encurtamento, ou naquele paciente, igual eu falei, que é um micropênis de fato, ou seja, que tem um pênis menor do que até uns 7 centímetros mesmo em ereção. A gente precisa trazer esse cara para o mínimo a funcionalidade, né, do membro, para ter, por exemplo, relações, tentar ser pai, enfim. Esse paciente ele tem que passar por procedimentos cirúrgicos, às vezes combinados com o corte, a soltura daquele ligamento suspensor do pênis. Com certeza você já viu e escutou que tem um cantor, alguém que fez esse procedimento de cortar o ligamento que segura o pênis. E aí, ele serve para todos? Não. Primeiro ponto, tá? Ligamento suspensor do pênis, ele tem a sua função no corpo. Então, quando você corta, tem algumas complicações, alguns riscos e benefícios de fazer. Dentre os riscos, uma é dele voltar a ligar de novo e de maneira, às vezes, mais até intensa, né, ali. Uma cicatriz cirúrgica, que às vezes o local ali, ele tende a ficar um pouco mais afundado. E outra coisa é perder o ângulo que nós falamos peno escrotal entre o Malaquias e o saco. E isso, a depender de determinadas posições sexuais, leva você a risco de, ó, ter aquela fratura de pênis. Então, soltura do ligamento suspenso. Ah, Thiago, é só cortar ali ele se projeta. Não é bem assim. A gente usa para casos específicos. E também aqui hoje, para questões de mudança de gênero, a gente também faz um procedimento cirúrgico. Ou seja, faloplastia são para casos específicos, para um paciente específico, e não é estética comum para quem, igual eu e você e nós, temos um Malaquias dentro de um tamanho normal. Então, esqueça isso que às vezes a gente olha lá na internet e tudo, tá? Os resultados até são satisfatórios para aquele paciente que tem uma indicação. Como estética, o que a gente vê na prática, né? Como urologista, a gente também discute com vários outros colegas, é que os resultados de risco e benefício para aqueles que não têm nenhum problema e vão fazer, não compensam o desempenho. Outra coisa muito importante, você com certeza já escutou na internet, a famosa ó, bomba a vácuo no pênis. E aí, ajuda? Não, ajuda para que serve? Então, vamos lá. Bomba a vácuo peniana não vai aumentar de maneira nenhuma o seu Malaquias. Não tem essa função. Então, meu amigo, esquece você ficar ali o dia inteiro. Tic, 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 tic.
não vai resolver, tá? Para que serve então a bomba a vácuo? Ela é excelente para fazer como se fosse uma fisioterapia do Malaquias. Aumentar influxo de sangue, recuperar tecido que está ali, às vezes, doente, atrófico, que já fibrosou. Um exemplo, às vezes, que nós usamos muito pós-cirúrgico para câncer de próstata, em que tem um período que está ali em latência, que o Malaquias está adormecido, para não atrofiar, a gente usa. Também em pré-cirúrgico para pôr uma prótese de pênis, ou seja, para casos específicos ele atua muito bem, mas não serve para a gente usar ele para aumento, tá? Na hora ali até aparenta tá aumentando, porque faz um vácuo, tá? Mas não é essa a questão. Alguns casos também de disfunção erétil grave, em que a gente usa isso, tem gente que até faz o vácuo, o bicho sobe, bota um anel e consegue ter relações. É meio controverso, mas também é usado, ok? Outra coisa importante que a gente olha na internet, tracionar o pênis. Ajuda, então, eu ficar puxando ele ali, vai ajudar a aumentar? Não vai. A gente usa, né, isso aí para casos específicos também. Um exemplo de uma doença que chama doença de Peyronie, que é quando o pênis curva de forma anormal, com atrofia, perda de tamanho, outras coisas que a gente usa isso aí normalmente no pós-cirúrgico para ajudar ali a cicatrizar de maneira correta. Ou seja, tanto essa soltura de ligamento suspensor do pênis, quanto faloplastia, quanto bomba a vácuo, não são usados de maneira rotineira para a gente aumentar o Malaquias. Então, esquece. Ah, Thiago, então eu estou fadado a ficar assim. Calma que a gente tem sim, hoje em dia, a cereja do bolo que nós vamos falar aqui, que é a bioplastia. Essa sim, meu amigo, veio para transformar nós homens. Alguns, né, hoje em dia, advogam que Thiago, tá tendo uma super indicação, ou, né, uns são a favor, outros são contra. Como já disse lá o meme, a mulherada pode gastar 20 mil para levantar os peitos e o homem não pode gastar para levantar o Malaquias. Enfim, a hipocrisia. É, meu amigo. Nós homens se preocupamos sim com a estética. E isso interfere, igual eu falei, na performance no ato. Por quê? Se você está preocupado ou com vergonha de tirar a roupa na frente da parceria enquanto o bichinho ele tá murcho, você não vai mandar fluxo, recado de sangue direto para ele para ter uma boa ereção. Aí você não tem uma boa ereção, aí você já se preocupa com o tamanho, aí a coisa na hora falha. Mesmo às vezes usando um TADA ou um Viagra, como eu já disse, quem comanda tudo é aqui. Então pode o hormonal estar em dia, artéria, enfim, mas o que você manda de recado interfere. Por isso que muitos homens vêm até mim e falam: Thiago, isso me interfere. Eu só entro para jogo quando ele está completamente marreta, porque senão eu fico ali envergonhado, o bichinho murcho, pequeno, e depois ele desenvolve. Como eu já disse, isso tem até um nome, é o pênis grower, ou seja, esse pênis que, quando tá ali murcho, fino, pequeno, que a festa não começou, ele tá... Mas depois ele, ó, aumenta de tamanho e aí você fica tranquilo, satisfeito. Para isso que veio a bioplastia. Então, o que é? Bioplastia é um procedimento ambulatorial, ou seja, realizado no consultório, não é cirúrgico, não tem cicatriz, não tem corte com resultados imediatos. Indolor, Thiago, duvido.
Isso aí é a dúvida de nós, homem. Homem é medroso, tá? Então já pensar, mas vai inventar um negócio na pistola e não dói. E não dói. É uma anestesia na base só, onde a gente entra ele na pele com a cânula, tá? Mesmo jeito de que as mulheres ou homens realizam no rosto, um preenchimento, tá? E o próprio material de que é o ácido hialurônico, ele também já tem um pouco de anestésico, então você não sente dor na aplicação, massagem, só mesmo onde a gente entra com a câmera, a gente faz um pequeno botão anestésico na pele e pronto. Resultados imediatos, onde você consegue ter um ganho já em torno de 2 centímetros de cara no calibre, podendo chegar a 3, 4, 5, 6 até no calibre. E, Thiago, aumenta também o comprimento? Sim, mas no estado flácido, ou seja, naquele momento que justamente incomoda você, na sunga, na cueca. Alguns relatos, né? E isso entra na cabeça de nós aqui e não sai, interfere na nossa performance. O paciente, ele vê, ó, uma vez eu estava assistindo, né, Thiago, um filme com a parceira e tava ali de samba canção, o bichinho ali, né, adormecido, ela botou a mão e falou: Nossa, amor, ele ainda tá morto, né? Minha amiga, acabou. Como assim? Tá morto, rapaz. Isso entra na nossa cabeça e o cara, toda vez que ia transar, ele ficava com aquilo na cabeça. Então, enquanto ele não tomava 2 tada e dava 2 tapas na cara do Malaquias, pá, pá, pra ver se o bicho animava, ele não entrava pra jogo. Por quê? Ele ficou com aquilo na cabeça de estar morto. Veio até a gente, realizamos uma bioplastia, deixamos o bicho parrudo e isso trouxe um conforto, confiança. Outros, né, de que também um outro cara que quando ele estava com a parceira que conheceu na noite e tal, ele chegou e aquilo, né, beijo, abraço ali, já um negócio, já pá, foram pro motel, beleza, quando acabou que eles foram tomar banho, nossa, a mulher, ixi, sumiu, né? Ah, meu amigo, sumiu, né? Acabou. Então, aquilo, o cara nunca mais conseguia ter uma ereção plena por conta do emocional. É lógico que a nossa intenção aqui é te trazer confiança, autoestima, para que você performe melhor. Assim como, sim, diversos outros casos, no futevôlei, no futebol, na praia, na sunga, quando ele está ali assim, ó, murchinho, que a coisa não acontece. Então, esse é o intuito da bioplastia. Como que a gente traz isso para, né, assim, para a parte nossa do homem? Durante anos já foi-se usado ácido hialurônico, a gente tem ele na pele, tá? Mais de 50% do nosso corpo tem o ácido hialurônico em si. Ele tem vários, né, assim, benefícios para o corpo. E a gente vai perdendo isso com os anos, até por isso a nossa pele vai enrugando, vai perdendo aquele aspecto novo, tá? Na ginecologia, as mulheres usam já há muito tempo e também para rejuvenescimento íntimo, e os homens passaram muito tempo, até então, né, igual eu falei, muitas dessas cadeiras gineco, a URA, é muito conservadora, e o homem tinha essas nuances, se preocupa sim com o tamanho, se sente inseguro sim, tá? Ele vem no consultório, a grande maioria tem esse receio de tirar a roupa na frente de uma parceria, não se sente confortável e isso causa diversos transtornos e interfere na performance. Então, durante muito tempo, né, esse homem não tinha a quem recorrer. E às vezes é aí que entram colegas que não são da área, não são especialistas, aplicando produtos que não são adequados, PMMA, dentre outras coisas que não deve ser usado no pênis, com resultados catastróficos para nós homens. E a gente só pegava as bombas, né, no pronto socorro e entendemos o que não. Quem mais conhece a anatomia, quem mais entende que deve cuidar de você, somos nós urologistas
principalmente nós que atuamos na andrologia. Então a gente se inseriu, né, nesse meio e hoje em dia é quem mais está apto a conduzir você para um resultado estético e bacana. Então a gente conseguiu achar um ácido, um produto que a gente consiga usar, já que o pênis tem as suas nuances, precisa esticar, encolher e tal, para a gente trazer não só esse volume, já que ele incorpora água, estimula também o colágeno, tá? Então, água, estímulo de colágeno para o pênis. Isso já dá um aspecto da pele mais vistosa também. Ele vai ter esse aumento. De imediato ele já tem esse aumento e nessa uma semana após ele ainda vai ganhar mais uns 30% mais de aumento e a gente vai acompanhando isso com à medida que o paciente vai fazendo as massagens em casa e o bicho vai ganhando forma, tá? Então, isso é a bioplastia. E tem um aumento, igual eu falei, no comprimento, no estado flácido do pênis, ele se projeta mais. Mas, Thiago, é indicado para todos? Para quem é indicado? Tem alguma contraindicação em fazer a bioplastia? E aí? A indicação é muito de você, né, que se incomoda, se queixa, isso interfere na sua rotina, na sua vida. Isso é o que nós queremos. Igual eu falei, autoestima, confiança e bem-estar. E ajuda, igual eu falei, no prazer para você e a parceria, já que nas mulheres esse preenchimento ajuda bem na performance, tá? Mas tem alguma contraindicação? O que nós falamos e vemos no consultório, e até ou por isso de se fazer com nós, especialistas, alguns homens têm algum excesso de pele, ou mesmo aquela incapacidade de expor a glande, que é a famosa fimose, e que o resultado não vai ficar bom. Mesmo assim, alguns ainda arriscam a fazer e tal, e tem uma diferença importante entre ele murcho e ereto, e o cara se incomoda, ele tá até parrudo, mas não é bacana, enfim. Então, em alguns casos, a gente indica fazer uma cirurgia antes para a retirada de um excesso de pele, para depois a gente fazer a bioplastia com resultado estético muito melhor, tá? Então, esse é um caso típico de um paciente que, se fosse às vezes algum outro local biomédico ou um técnico enfermeiro, nada contra, mas não é a área deles fazer, às vezes o resultado estético não vai ficar bom, tá? Ah, Thiago, eu tenho alergia ao aço. Igual eu falei, nós, assim, no nosso corpo, mais da metade é de ácido hialurônico. Então, assim, não é comum, até porque muito desses sabonetes, shampoo, dentre outras coisas que nós usamos, a nossa rotina tem já ácido. Ah, mas eu tenho dúvida porque eu sou muito alérgico. A gente às vezes indica usar um cremezinho que tenha um pouco de ácido e ver se dá reação, né? Nunca tive, mas naquele paciente que tem um histórico já antigo, né, de qualquer coisa, alergia a tudo, a gente tem uma cautela maior, mas isso é raríssimo, já que a grande maioria de nós usamos isso na nossa rotina e não interfere, tá? Encerrou a bioplastia, vai embora para casa imediatamente. A gente orienta uma semana com o Malaquias aí em repouso, para depois a gente fazer o teste da máquina. Ah, mas isso é eterno e dura por quanto tempo? Em torno de 1 ano e meio, 1 ano, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende de hábitos de vida de cada paciente. A gente olha isso e discute, né, entre os colegas e vê que muito mais do que o produto em si em que nós usamos, mas como você tem os hábitos de vida, de hidratar, alimentação, atividade física, isso é o que mais interfere no resultado. Entendido? Muito bem. Agora, aquilo que eu estava dizendo, muito mais do que só autoestima, de confiança, é sim uma melhora na performance. Em que sentido? Você relaxado, confiante, você manda mais estímulos para o pênis também
está relaxado, com isso enche de sangue as nossas artérias, comprime as veias e o bicho, ó, parrudo. Meu amigo, pare de se comparar com o que a gente vê em pornografia, na internet, um vizinho, um amigo, na sunga ou não. Esse cara pode ter o pênis shower, ou seja, aparenta maior, mas no ato tem um tamanho igual o seu, e o seu um pênis grower, que às vezes é miúdo, ali, murcho, mas que o bicho comparece na hora do vamos ver. E para isso a gente consegue também te ajudar. Então, ó, tamanho por si só não define se você é bom de cama, mas muito mais conhecer os caminhos e saber como conduzir no ato na hora H. Combinado, mestre? Eu quero a sua sugestão para os próximos episódios. Já temos algumas coisas aí bacana. Ejaculação precoce é um dos que está aí já na ponta da agulha. Prótese peniana também. A parte hormonal vai interferir, ou seja, eu ter a testosterona lá em cima é sinal de ter uma ereção plena sempre? O que você acha? Até o próximo episódio. Um abraço, nos vemos em breve.